Bom dia. Inicialmente, eu gostaria de desejar um bom ano a todas, a todos aqui, dar um bom dia também aos que estão online. Estou vendo aqui a professora Ângela, professor Laudelino, professor Antônio Jorge Salomão, professor Vicente Bagnoli, temos mais colegas também online. Então, em meu nome, em nome do professor Nilson Mello, nós damos início às reuniões científicas e nós vamos ter o prazer hoje de receber o professor livre-docente da disciplina de obstetrícia do nosso departamento, que também é advogado, presidente da Comissão de Ética, e tem mais uma série de qualificações. Mas eu acho que é muito importante que é um profissional altamente capacitado que vai nos falar sobre os aspectos éticos no exercício da ginecologia obstetrícia. Tem pontos importantes que dizem respeito à assistência, aos cuidados que nós temos que ter quando estamos examinando uma paciente. Tem uma série de aspectos éticos que trazem implicações legais que o Fábio vai nos falar. Fábio, muito obrigado, viu? E vamos abrir com chave de ouro, não é, professor Nilson, as nossas reuniões. Nilson, quer falar um pouquinho? Bom, bom dia a todos, a todas. É uma alegria muito, muito grande estar aqui falar com os senhores, com as senhoras. Com o professor Baracá ter recebido o convite, professor Nilson, e mais do que tudo poder vê-los, mesmo que não presencialmente, mas ver aqui professores, mestres que certamente fizeram parte da minha formação, não apenas em ginecologia e obstetrícia, mas da formação médica geral. Então, esses professores todos, não é, que foram aqui nominalmente citados pelo professor Baracá, professor Salomão, professor Laudelino, professora Ângela, e tantos que fizeram parte da minha formação, é uma alegria, uma honra poder hoje conversar com vocês com um tema muito, muito difícil, não é? Falar sobre direito, falar sobre ética e bioética com médicos, é uma situação difícil, porque geralmente o médico fala, eu não gosto disso, para que isso não serve, isso é chato, né? O que eu costumo dizer é que, gostando ou não do assunto, a gente vive imerso no ambiente jurídico. E existe uma máxima do direito que diz que o desconhecimento da lei não te desobriga de cumpri-la. Então não adianta deixar de fazer algo ou fazer algo errado e depois justificar, eu não sabia. Mas não sabia, deveria saber, porque uma vez tendo infringido a lei, infringido uma norma ética, bioética, a gente vai ter que responder por isso. Então, eu vou começar a passar aqui. Deixa eu ver onde é que eu... Bruno, posso começar aqui? Bom, então o que foi pedido para que eu conversasse a respeito dos aspectos éticos na ginecologia e obstetrícia, eu acho que não está com controle comigo. Agora sim? Agora sim. Bom, eu vou colocar os slides primeiro que eles deram uma desconfigurada, a gente tentou arrumar aqui, então uma coisa pode ficar desconfigurada, os senhores me perdoem. E eu coloquei aí, na verdade, alguns textos de lei, eu não vou ficar lendo, prometo, todos os textos, eu assinalei aquilo que eu acho mais importante para a gente poder conversar, mas quando a gente fala em lei, em princípio, é importante tê-lo, não é? Para poder discutir a partir daí. Bom, a bioética, na verdade, é um discurso, né? Bioética é um conflito moral, não é? Quando a gente fala de bioética, moral em saúde, e são questões que não existe um consenso, não é? Então, a bioética ela é muito mais etérea, né? É difícil você discutir bioética porque existem diversas opiniões, existem diversos
meios e maneiras de se olhar o assunto, e muitas vezes a gente não consegue, em 1 hora, em 2 horas, em uma manhã, chegar num consenso, porque é justamente uma situação onde não existe esse consenso moral. Rapidamente falando dos princípios da bioética, eles foram estabelecidos na década de 70, ou seja, extremamente recente. Nós temos 4 princípios que, na verdade, não existe uma hierarquia entre eles, né? Eles são 4 princípios horizontais e que nós temos a beneficência, a não maleficência, a autonomia, a justiça e a equidade. Lembrando do grande princípio bioético do Hipócrates, né, hipocrático, que é primo non nocere. Então, se nós tivéssemos que falar de um princípio, seria o da não maleficência, né? Antes de tudo, não fazer o mal. E aí, de maneira bem rápida, enquadrando isso à nossa prática em ginecologia e obstetrícia, os princípios de beneficência e não maledicência, nós podíamos imaginar como fazer o bem e não fazer o mal, no sentido de melhorar a saúde física e psicológica das mulheres, sempre ponderar uma relação favorável entre riscos e benefícios e observar se aquilo que está sendo proposto à mulher oferece uma boa qualidade de vida ou um alívio do sofrimento. É isso que deve ser o objetivo primordial ao se oferecer à mulher algum tipo de opção em saúde, opção de tratamento. Oferecer essa qualidade de vida ou o alívio do sofrimento. Quando eu falo de autonomia, a autonomia é o respeito às pessoas, né? Então, a autonomia e a proteção das pessoas que sejam vulneráveis. E não é simplesmente atender o desejo do paciente, não é? Não é que o paciente tenha autonomia de decidir absolutamente o que ele quer. Não é assim, né? Ele tem o direito de escolher as opções que são indicadas e que são razoáveis. Porque o médico também tem sua autonomia. O médico não é obrigado a cumprir e aceitar toda e qualquer vontade do paciente, não é? Então, o paciente não há autonomia em receber qualquer tipo de tratamento. Tem que ser um tratamento cientificamente validado, reconhecidamente benéfico, ou que não vá diretamente afrontar quanto os princípios da não maleficência. Então, a autonomia ela também tem limites. E os pressupostos para ela são a capacidade de entender as informações, a habilidade de considerar os danos e os benefícios. O paciente tem que entender que um tratamento tem dano potencial e quais são os benefícios, e a capacidade de se posicionar quanto a dúvidas e decisões, né? Se ele tem ou não condição de ter esse tipo de discussão. E, por fim, a questão da justiça e equidade, não é o direito à distribuição justa dos benefícios e riscos. É você, de maneira geral, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Você não pode oferecer os mesmos benefícios econômicos para todas as pessoas, porque as pessoas, na sua base, elas são desiguais. Agora, o grande conflito bioético é como que eu faço essa distribuição? Se os recursos são escassos, por exemplo, na vacinação contra HPV, num tratamento de reprodução assistida, como é que eu faço a distribuição desses recursos? Como é que eu vou decidir essa desigualdade de recursos? Como é que eu devo distribuí-los? Será que é pela ordem de chegada? Será que é por sorteio? Será que é pela menor capacidade de pagamento, ou seja, maior vulnerabilidade econômica? Nós não temos essa resposta. Tá? Então, isso é motivo de discussão bioética, que, na verdade, não foi a ideia inicial, a ideia era discutir ética, né? Mas que a bioética fica aí como uma próxima oportunidade de reflexão. Então, vamos falar de ética, né? Ética é um conjunto de condutas técnicas e sociais que são exigidas por uma determinada classe. Então, aqui é algo mais palpável. Quando eu falo de ética, eu estou falando de um conjunto de regras, um conjunto de normativas que podem ser de um conselho de classe, mas pode ser, na verdade, mais do que uma norma e uma lei, e que aí as pessoas que estão vinculadas a esse conselho, a essa profissão, têm que segui-las. E aí não tem muito o que discutir. Eu, quando falo sobre isso, costumo dizer que eu sou apenas o carteiro. Então, muita coisa quem ouve não concorda, fica bravo, se revolta quanto àquilo. Eu digo, olha, eu só estou entregando a carta, eu não escrevi nada sobre isso.
Então, muito do que os senhores vão discordar, eu também discordo. Mas eu costumo dizer que lei, a gente tem duas possibilidades. Lei se cumpre ou se briga para mudá-la. A terceira via, que é não cumpri-la, não existe. Então, eu vou mostrar da forma que ela está. Quem concorda, ok. Quem não concorda, vamos lutar para que a gente mude. Mas o que eu não recomendo é que simplesmente descumpra a lei. Aí não é o recomendado, tá bom? Então, nosso principal código é o Código de Ética Médica, né? É uma responsabilidade administrativa. Quando eu falo de responsabilidade médica, eu tenho a responsabilidade penal, que é a apuração de crime, a responsabilidade civil, que é a apuração de indenizações, e a administrativa, por exemplo, o Código de Ética Médica. O Código de Ética Médica ele é recente, ele é de 2018, entrou em vigor em 1º de maio de 2019, então não faz 4 anos. E ele tem 14 capítulos, 25 princípios fundamentais, 10 normas disciológicas e 118 deontológicas, e nem dá para reclamar, porque nós temos 118 deveres para 10 direitos. E isso é o tipo de coisa que tem melhorado, porque nós tínhamos aí anteriormente um número maior de direitos e o número menor de deveres. Por exemplo, no último código, ou antes desse, eram 119 deveres para 8 direitos. Então, nós estamos, pouco a pouco, com uma velocidade pior que a da tartaruga, conseguindo aí algum tipo de modificação dessas normativas. Então, vamos falar do capítulo 2, que fala sobre os direitos do médico, daquele monte de direitos, né, 10. Eu escolhi falar de um que implica diretamente a nossa prática. Então, é direito do médico decidir, levando em consideração a sua experiência, o tempo a ser dedicado ao paciente, sem deixar que o acúmulo de trabalho prejudique o seu desempenho. Então, cuidado, pessoas que trabalham em laboratórios, em clínicas, em ambulatórios, que você tem uma agenda fixa, uma agenda que está estruturada. Então, eu faço ultrassom no laboratório tal, e eu tenho lá na minha agenda 4 exames por hora. Se você julgar que em 15 minutos consegue tirar história, fazer anamnese, fazer exame físico, olhar exames, fazer hipóteses diagnósticas e prescrever tratamento em 15 minutos, ok, eu não consigo. Se me disser que consegue em 15 minutos fazer uma ultrassonografia ginecológica obstétrica de qualidade em 15 minutos, eu não consigo. E se dá alguma coisa errada, mas o que eu podia fazer? Eu tinha agenda fechada. Eram 4 pacientes marcadas por hora. Pois é, quando o conselheiro chegar em sua frente, ele vai dizer, mas doutora, a senhora não sabia que era seu direito decidir o tempo necessário para cada paciente? Quando a senhora deixou de fazer isso, a senhora abriu mão do seu direito. Portanto, a senhora é sim, o senhor é sim responsável por isso. Tá? Então, uma coisa que temos que pensar. A gente sabe que hoje em dia, infelizmente, o médico cada vez mais é dependente dos serviços, dos grandes grupos médicos, né? Nem sempre todos conseguem trabalhar no consultório, marcando as suas consultas com o tempo que ele acha necessário, mas lembrar que isso é um direito, isso tem que ser observado. Tá? Vou falar de sigilo profissional, que talvez seja o nosso grande problema hoje, quando a gente fala em ética médica, em ética em ginecologia e obstetrícia. Sigilo profissional é um dos princípios fundamentais da prática médica, tá certo? E aí, o artigo 73 fala que é proibido revelar fato que você tenha conhecimento em virtude da profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Então, vamos lá. Consentimento por escrito. O paciente pede para colocar CID no atestado. CID é o tipo de código que vai na internet e acha rapidamente o que aquilo significa. Eu estou expondo o diagnóstico. Mas o paciente pediu. Eu posso colocar na receita, no atestado? Posso, desde que ele assine. Porque a autorização é por escrito. Então, você vai colocar o CID, o senhor vai colocar o CID e ele vai assinar embaixo do atestado, embaixo da receita. O que seria um dever legal? É quando a lei obriga que se faça. Então, vou comentar ainda hoje, existe uma lei no Brasil que toda mulher vítima de violência, o médico tem que comunicar à polícia em até 24 horas. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Poxa, mas vai falar para a polícia? Está revelando o sigilo. Sim, mas a lei manda.
Se a lei manda, é um dever legal que eu abra a informação, que eu desrespeite, vamos chamar assim, o sigilo médico. E um motivo justo, quando, por exemplo, é em benefício de terceiro. Então, a paciente lá no pré-natal, no consultório, faz diagnóstico de uma infecção sexualmente transmissível, sífilis, por exemplo. E eu digo, olha, precisa comunicar a parceria. Fala, não vou contar. Não, a senhora precisa comunicar a parceria. Não, mas eu não quero contar. O que nós fazemos? Comunicamos, convocamos o parceiro, a parceira, e falamos a respeito da necessidade de tratamento. Ah, mas isso é desrespeito ao sigilo. Sim, por um motivo justo. Então, esses são os pressupostos do sigilo, tá? Olha que interessante o parágrafo único. Permanece a proibição, mesmo que o paciente já tenha falecido. A esposa chega ao médico e fala assim, senhor, pode, por favor, entregar o prontuário do meu marido? Não. Não, mas eu... Não. Tem autorização dele por escrito? Porque às vezes a paciente pode ter tido algum tipo de diagnóstico, de acompanhamento de doença, que ele não queria que os familiares soubessem. E porque ele morreu, os familiares podem saber? Não. Não sei que tratamento ela fez durante a vida, ela confiou ao senhor, à senhora, aquela informação. Não é porque morreu que agora os familiares todos podem ter direito à informação. Ah, mas é por um seguro. Ok, se não tiver essa autorização, que deve ser providenciada, quando se tem, por exemplo, um seguro, providencia em vida, a via judicial. Também permanece quando vai depor como testemunha. Ah, eu fui chamado como testemunha do juiz. Sim, vai lá na frente do juiz. Quando ele perguntar, responde. Por causa do sigilo médico, eu não tenho o que falar. Inclusive, isso está no Código de Processo Penal. Isso é Código de Ética Médica, mas no Código de Processo Penal tem a mesma informação. Enquanto testemunha, o médico deverá estar preso ao sigilo. Também permanece na suspeita de crime. Eu não posso comunicar à polícia. Vou dar um exemplo da nossa área. O paciente chega no pronto-socorro com uma história de abortamento em curso. Faz-se o exame ginecológico e se identifica misoprostol no fundo do saco vaginal. Aborto é crime. Praticar o aborto em si própria ou em outrem é crime. Devo eu comunicar à polícia de um crime que foi feito? Não posso. Não posso. Tanto no Código Penal, artigo 154, quanto no Código de Ética, está que na suspeita de crime, o médico está impedido de revelar segredo. Não pode esse tipo de informação, tá? O artigo 75, esse aqui eu coloquei até em várias cores, que é um que mais dá problema, né? Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens em anúncios profissionais, na divulgação de assuntos em meio de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Se os senhores quiserem abrir um Instagram agora, deixa para fazer daqui a pouco, e dar uma busca aí nos perfis, o que nós mais vamos encontrar é isso. O obstetra adora fazer isso, né? Pega lá o bebê que acabou de nascer o colo, tem lá puérpera com cara de puérpera, o marido com cara de bobo e o obstetra todo orgulhoso, né? Tem aqui mais uma vida que trouxe ao mundo. Não pode. Alguns escrevem, foto publicada com autorização do paciente. Não pode. Não pode. Não, mas a paciente que postou, eu só repostei. Não pode. Então, rede social é um perigo, tá? Porque o código ele é muito claro. Antes e depois, recebi aqui no meu consultório, né, esta pessoa, uma global, né, para dar status, sou médico das estrelas, que veio me visitar para fazer o projeto Verão 2050. Não pode. Não pode. Então, isso é o que nós mais temos problemas no dia a dia por conta do sigilo profissional. Tá? Então, tenhamos cuidado com isso. O 74 também tem a ver com a nossa especialidade. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento. O menor, ele tem direito ao sigilo. Adolescente vai no consultório pedir contracepção. Eu preciso comunicar aos pais? Não. Se tem discernimento para aquilo, uma menina de 15, 16, 17 anos,
não uma de 10 ou 11. Eu posso prescrever sem o pai e sem a mãe? Sim, porque ela tem direito ao sigilo profissional. Quando que esse sigilo pode ser rompido? Motivo justo. Por exemplo, uma gestação. Aquilo oferece risco para a menina. Preciso contar para a responsável. Uso de droga ilícita. Preciso comunicar ao responsável. Mas se é o tipo de assunto que não coloca em vida aquela adolescente, ela tem o direito a ter o sigilo. Portanto, temos que mantê-lo. O capítulo 3º fala sobre responsabilidade profissional. O artigo 1º é o primo non nocere, que eu falei agora anteriormente. Tá? O que é o não causar dano? É o artigo 1º. É proibido causar dano por imperícia, imprudência ou negligência. Qual que é a diferença entre eles? Imperito é não ter capacidade para fazer. Imprudência é fazer algo que não deve. Negligência é deixar de fazer algo que deve. Nós, como ginecologistas e obstetras, a gente não vai ser nunca condenado por fazer uma cesárea e alguma coisa ir mal, como imperito. Porque nós temos perícia, conhecimento e preparo para fazer uma cesárea. Claro que podemos ser condenados por imprudência ou negligência ao realizar a cesárea ou a esterectomia, tá? Mas são coisas diferentes. Como médicos, podemos fazer qualquer procedimento médico. Posso fazer uma neurocirurgia. Não recomendo, mas posso. Se eu faço uma neurocirurgia e alguma coisa vai mal, eu estarei sendo imperito. Então, o que o advogado faz para não errar? Ele fala que o médico foi imperito, imprudente e negligente. Ele dá 3 tiros. Quem sabe acerta 1. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Né? A responsabilidade do médico é pessoal, então não é coletiva, não é do grupo, não é da equipe, é pessoal, e ela tem que ser provada. Ela não pode ser presumida. Então, se o paciente está alegando que houve dano, ele tem que provar que houve o dano. O 23. É proibido tratar o ser humano sem civilidade, desrespeitar a sua dignidade ou discriminá-lo. Nós atendemos no dia a dia pacientes, muitas vezes, que cada vez mais têm sido pacientes que buscam o ginecologista e o obstetra por situações que até algum tempo atrás não eram tão comuns. E eu vou dar um exemplo aqui, pacientes transgêneros. É o tipo de coisa que hoje em dia é muito mais frequente, não é? Homens transgêneros que vão ao ginecologista fazer o seu exame de prevenção, o seu exame de rotina. Nós tivemos recentemente na obstetrícia um homem transgênero grávido. E que era uma coisa que foi difícil nós nos acostumarmos e tivemos com todo o direito dessa pessoa. Nós estávamos numa enfermaria basicamente de mulheres. Nós entrávamos no quarto, tinha um homem internado. Um homem trans. Essas pessoas começam a ir nos consultórios, esses homens começam a estar na sala de espera dos consultórios. Então, lembrar aos senhores que todo ser humano tem que ser tratado com civilidade. Eu, claro, usei um exemplo, poderíamos ter tantos, não é? E que essa pessoa tem que ter a sua dignidade respeitada. Nós não podemos discriminar de nenhuma maneira. O artigo 35, também é algo muito importante na sexualidade, mas na medicina em geral, exagerar a gravidade do diagnóstico, complicar a terapêutica, exceder o número de visitas ou de quaisquer outros procedimentos. Veja, não dá para fazer tratamento que não está corretamente indicado, não apenas do ponto de vista científico, mas do ponto de vista ético. Será que aquela cirurgia realmente está bem indicada? Será que aquele procedimento é o mais indicado naquele momento? Será que o número de consultas, de retornos, de visitas é o adequado para aquela situação? Temos que atentar com relação a isso também. O 38, também muito relacionado à nossa área, é proibido desrespeitar o pudor de qualquer pessoa. O que nós lidamos no dia a dia, se não com o pudor das pessoas?
com a exposição das pessoas que vão ao consultório e que entrega a cada um de nós o pudor, a vergonha, se expõe de uma maneira que sabemos, né? Quer dizer, grande parte de nós aqui só imagina, homens, nós não fizemos exame ginecológico na vida, mas dá claramente para imaginar a vulnerabilidade que é uma paciente em posição ginecológica. A vulnerabilidade de estar sem roupa naquela posição. Né? Então, isso é muito importante que se observe e se respeite. Né? O artigo 40 é proibido aproveitar-se de situações decorrentes da relação médico-paciente para ter qualquer vantagem física, emocional ou financeira. Isso também tem mudado no dia a dia, e, na minha opinião, positivamente, não é? Mas sempre existiu um degrau muito grande nessa relação médico-paciente, no sentido do poder do médico e da susceptibilidade do paciente. Isso tem mudado muito ao longo dos anos, de tal maneira que tem sido uma relação mais igual. Eu, particularmente, acho isso bom. Até os juízes que tinham aí numa audiência, ficavam num andar superior aos advogados e aos questantes, acabou de ser aprovada uma lei que isso não existe mais. A partir de agora, em qualquer audiência, o juiz estará no mesmo nível, as cadeiras, a mesa dos demais. Mal comparando, com o médico é a mesma coisa. Nós não devemos mais ter este degrau. E dessa forma, não dá para se aproveitar dessa possível relação de confiança ou dessa relação de respeito para que se obtenha qualquer tipo de benefício ou de malefício, digamos, para o paciente. Falando um pouquinho agora de legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já é antigo, é de 1990, né? Quer dizer, não é de ontem. No artigo 13, olha que interessante, diz que quando há suspeita ou confirmação de maus tratos contra a criança ou adolescente, esses deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Gente, estamos no pronto-socorro, tem uma criança, uma adolescente com suspeita de violência, com suspeita de maus tratos. Eu tenho que denunciar ao Conselho Tutelar. Não, mas não tem confirmação. Sim, mas tem suspeita. Olha o que a lei diz. E aqui eu estou falando de lei, não estou falando de código de ética. Isso é um problema, um problemão. Tivemos até aqui recentemente um caso de uma ex-presidente que ela recebeu de outro instituto um caso que os pais eram separados, a menina ficava um tempo com o pai, e aí, durante uma consulta no Instituto da Criança, foram verificadas lesões que pareciam ser de herpes ou de qualquer outra doença, infecção sexualmente transmissível, foi trazida ao nosso pronto-socorro para que fosse avaliada, eram lesões genitais, é uma suspeita de maltrato. Como é que uma criança, uma menina, pode ter uma infecção sexualmente transmissível? Era uma criança, 5, 6 anos. Tem que fazer a comunicação ao Conselho Tutelar. E aí houve, digamos, uma resistência e um acionamento do profissional por conta do pai que se sentiu, de alguma maneira, ofendido. Né? Quer dizer, estão desconfiando da minha integridade. É o que diz a lei. Eu tenho que fazer essa comunicação. Tá? E a lei vai além. O artigo 275 desse mesmo estatuto diz que se o médico deixar de comunicar à autoridade competente nas situações de maus tratos, existe uma multa relacionada de até 20 salários de referência, salários, né, que ele ofere todos os meses. Então, e a lei, por isso que eu coloquei o texto de lei, né, para os professores verem, está especificado, deixar o médico. Não é deixar qualquer pessoa de comunicar, não, o médico, professor. Então, a importância que nós temos ao respeitar esse tipo de conduta. Uma lei muito discutida, né, de 2019, foi uma modificação da Lei Maria da Penha. De acordo com essa modificação, a violência contra a mulher é de notificação compulsória, assim como vários outros agravos, né, que nós sabemos, mas quando houver indícios ou confirmação de violência contra a mulher, esse fato deve ser comunicado à polícia em até 24 horas.
não vamos fazer confusão. Boletim de ocorrência não é obrigatório e quem faz é a mulher, é a vítima. Isso é boletim de ocorrência. Comunicação compulsória é o médico. Comunicação à polícia é o médico. Ah, mas isso é ruim, porque muitas mulheres são agredidas dentro do próprio lar e sabendo que vai ser comunicado à polícia, ela vai deixar de procurar o serviço de saúde. É uma maneira de se ver a situação. Particularmente, eu acho que isso mais leva a dano do que a benefício, obrigar que comunique à polícia. Mas, como eu disse, quando eu não concordo com uma lei, ou eu brigo para mudá-la, ou eu cumpro. Então, isso que eu estou mostrando aos senhores, é o tipo de coisa que nós temos que fazer, tá? A lei do Estado de São Paulo, conhecida como Lei Mário Covas, ela diz que é direito do paciente ter resguardado o segredo e a manutenção do sigilo. Ah, mas já falou sobre isso. Sim, eu falei no Código de Ética. Código de Ética não vincula penalmente as pessoas. É diretamente ao CRM. Quando é lei, a gente está falando de um patamar superior. A gente está falando de descumprir lei e ter penalidades, inclusive criminais, por conta disso. Esse mesmo artigo diz que é direito do paciente receber informações claras, objetíveis e compreensíveis sobre as hipóteses e os diagnósticos. Então, consultas em 15 minutos, onde eu não explico para o paciente o que está acontecendo, que eu não falo sobre a hipótese, que eu não explico a conduta terapêutica, não funciona, porque a lei diz que não pode. A lei diz que é direito do paciente ter essas informações. Daí, novamente, a questão dos 15 minutos. Tenho condições de fazer isso em 15 minutos? Eu não consigo. E acredito que a maioria também não consiga. Isso é muito importante para nossos residentes, né? Nós mais experientes, acho que agora eu posso me colocar na faixa dos mais experientes, a gente não cai mais nessa arapuca, com perdão da expressão. Agora, os nossos residentes, os médicos mais jovens, que têm que trabalhar sob esse regime, eu acho que é importante que eles tenham consciência disso. Bom, esse parecer agora é um parecer do CREMESP, né, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Ele foi feito pelo professor Cricor, que tantos o conhecem, né? E ele fala especificamente sobre o relacionamento entre médicos de obstetrícia, ginecologia, medicina fetal e ultrassonografia. Foi o único parecer que eu encontrei do CREMESP e dos conselhos regionais que falam exclusivamente sobre esse relacionamento. Muitas vezes surge a dúvida. Recebi uma indicação, fiz um exame diagnóstico, fiz uma ultrassonografia. Quais são os limites? O que eu digo, o que eu não digo, o que eu posso falar, o que eu tenho que falar? Quais são os limites éticos dessa relação? Tá? E aí é o que eu vou apresentar de maneira resumida. Então, primeiro que tem que se aplicar os princípios do Código de Ética. Toda relação médico-paciente ou em relação profissional tem que se aplicar os princípios do Código de Ética. Antes de fazer qualquer consulta e qualquer exame, tem que fazer uma propedêutica mínima. Então, vai fazer uma colposcopia, não é deixar a paciente sentada na mesa, vai lá, faz a colposcopia, muito bem, boa tarde, até logo. O exame subsidiário, subentende-se que tem uma história por trás disso. E, portanto, uma anamnese mínima faz parte da consulta, digamos, ou da realização de qualquer procedimento. Não há nenhuma justificativa para impedir, aqui está colocado como ultrassonografista, mas extrapolemos para aquele que faz o exame, comentar os achados do exame. Não é que nem meu pai dizia, entrar mudo e sair calado. Não tem por que dizer, olha, a senhora está proibida de fazer qualquer comentário sobre o exame. Claro que existem limitações a esses esclarecimentos, não é? As explicações, elas têm que ser cuidadosas. Não é lá e destruir o outro. Mas por que mandou fazer esse exame? Mas não viu que aqui estava tudo ruim? Então, cuidado no limite dessas explicações. Mas não está proibido de dá-las.
né? E sempre orientar a procurar um médico. Olha, né, temos aqui um exame, tem alguma coisa que não está indo bem, tem alguma coisa que pode significar uma necessidade de rever o que está sendo feito, ou, enfim, procure o seu médico. Procure o seu médico. Só, de novo, um parênteses, isso não é a opinião do Fábio, tá? Eu estou simplesmente transcrevendo e dizendo o que estava no parecer. Não parece que é o que eu penso a respeito. Na verdade, muitas das coisas que estão aí eu concordo, outras a gente fica aí um pouco desconcertado, mas é o que está no parecer. Tem que esclarecer a paciente que os exames subsidiários fazem parte de um conjunto de informações e que elas não podem ser, essas informações, analisadas isoladamente. Então, os exames chamados subsidiários, eles são utilizados para complementar um raciocínio que é muito mais complexo. Aí eu vi uma alteração na colposcopia. Sim, mas o que ela significa no contexto do seu atendimento? O que significa uma mamografia alterada? Qual que é o seu histórico? A mamografia, mastologistas que me perdoem se eu estiver falando besteira, mas a minha mamografia era BIRADS 3. Como é que agora o senhor dá um BIRADS 2? Como é que pode regredir? Olha, é um contexto, a senhora fez esse exame um tempo atrás, a senhora repetiu esse exame. No contexto, na sua história, foi possível mudar a sua classificação. Tínhamos uma hipótese de que podia ser alguma coisa maligna. Como não houve evolução, nós pudemos regredir, ou seja, explicar à paciente o que está acontecendo e dizer a ela, se não quer dar explicações naquele momento, dizer, olha, isso é um contexto médico em que o exame vai ser levado em consideração. Não dar seguimento à conduta, né? A tarefa é do médico clínico, né? Ele que vai determinar o que tem que fazer, você vai esclarecer, vai dizer procure o seu médico e vai se abster de fazer comentários que extrapolem os achados daquele exame. Se fez o exame, vai comentar o exame, não vai falar de algo que não faz parte da sua avaliação. Não fazer comentários sobre os planos terapêuticos, a decisão é da paciente com o pré-natalista ou, entenda-se, com o médico clínico que a acompanha, né? Não cabe ao médico que faz o exame informar sobre riscos e objetivos do tratamento, do procedimento, sim. Novamente, né? Estou vendo o Dr. Luiz está lembrando da mastologia. Vou fazer um procedimento invasivo, vou fazer uma mamotomia. Existem riscos. Aquilo é um procedimento diagnóstico, eventualmente terapêutico. Ainda né, doutor Luiz? Posso fazer avaliações, posso fazer recomendações, posso dar esclarecimentos sobre riscos e objetivos daquele tratamento? Devo fazê-los. Mas, às vezes, um ultrassom, não. Não vou dar esclarecimento sobre a conduta, nem palpite sobre elas. Numa situação de urgência, é dever de qualquer médico socorrer o paciente, então não preciso comunicar, passou mal na sala de exame, não vou fazer nada. Não. O socorro imediato é pelo médico que está ali, como qualquer outro médico faria. Depois de tomar as medidas que são necessárias para salvar a vida da paciente e do feto quando é grávida, depois dessas situações, dessas medidas iniciais, eu vou comunicar o médico responsável. Eu vou avisar o médico responsável pela paciente. Uma coisa muito importante, isso está no Código de Ética, isso está neste parecer, uma paciente que lhe foi encaminhada, é seu dever devolver a paciente. Tá? Talvez os senhores saibam, em consultório privado eu trabalho com reprodução assistida, e aqui no Hospital das Clínicas eu faço o pré-natal, portanto eu trabalho meio com as duas coisas. A paciente me procurou, foi encaminhada por um colega, eu fiz tratamento, ela engravidou. Aí ela pede, Fábio, você não pode fazer o meu pré-natal? Não. Não, mas a gente, gostei tanto, vim aqui, ainda deu certo o tratamento, eu disse que podia não dar. Faz o meu pré-natal? Não. É dever ético eu devolver, eu contra-referenciar a paciente que me foi encaminhada. Isso serve para exame, isso serve para procedimento, isso serve para uma avaliação. Então, eu sou ginecologista geral e eu quero avaliar uma parte oncológica. Eu
encaminha para o oncologista, faz o tratamento, ele reencaminha quando aquela situação estiver resolvida. Por ginecologia do adolescente, mastologia, estou dando exemplos, né? Enfim, mas qualquer tipo de subespecialidade. Também não se deve criticar, né, o modo de proceder do outro médico, né? Isso parece óbvio, mas nem sempre acontece, né? Eu não posso criticar a conduta de outro médico, eu posso dizer, olha, para o colega, mas criticar de maneira desvelada a conduta do médico não é de bom tom, e esse comportamento pode configurar a prática de concorrência desleal, né? Então, está lá o médico no pronto-socorro, recebe uma gestante, né, aquelas perguntas, a senhora já fez ecocardiograma fetal? Não, mas eu tenho 18 semanas, meu médico não falou de fazer. Olha, muito importante que faça, hein? Ecocardiograma fetal, como que não fez? Era para fazer, hein? Isso, de alguma maneira, é concorrência desleal. Tá? Então, essa é a minha terceira casa, né? A primeira é a que eu durmo, a segunda é essa que estou agora, a terceira é essa que os senhores estão vendo aí. E lá na São Francisco, nós costumamos cantar em trovas as alegrias e os dissabores da vida, né? Claro que não vou cantar aqui agora, mas uma das trovas que nós cantamos lá no Largo é o seguinte: Deus pôs as pragas no mundo para punir os infiéis. No Egito pôs gafanhotos, no Brasil os bacharéis. Então, tomem cuidado, infelizmente os bacharéis hoje migraram das portas dos presídios para as portas dos hospitais. Eu, mais uma vez, reitero meu agradecimento, é um tema difícil de falar para aqueles que muitas vezes não gostam tanto da matéria, né? Mas ter tido essa chance, ter recebido esse convite, me deixa muito feliz, professores, e eu estou sempre à disposição, não só para as perguntas que eventualmente os senhores tiverem, mas para tudo aquilo que precisarem a respeito disso. Muito obrigado. Só uma troca. Obrigado. Obrigado. Não, você pode ficar. Ele vai responder Vai aqui, né? responder. A gente só está fazendo uma troquinha aqui. Parabéns. Já está disponível o som para fora? Só um minutinho, pessoal. Obrigado. Só um segundinho, professor Jesus. Dela, Ariela, você acende a luz para a gente? Eu sei. Só acertando o som. O professor Fábio vai enfrentar brevemente um concurso. E se você fizer a sua apresentação lá, sua prova de erudição desse, olha, não conheço os outros, mas Saiu do Mitchell. a sua didática, a sua postura, o modo de transmitir os seus conhecimentos foi sensacional. Então, tem que trocar a tela do... Hoje nós trouxemos um microfone novo, super top, mas às vezes o super top ele atrapalha um pouquinho, por isso que nós estamos aguardando aqui. Som. Olha, já temos mãos erguidas. Nós estamos com Deixa eu pôr eles ali só um minutinho. mãos erguidas online. Tem que mudar isso aqui. Tirar espelhar. Duplicar. Tirar o som daqui. Tá. Nós vamos, então, queria parabenizar o Fábio pela excelente apresentação, muito clara, didática, objetiva. E vamos, então, nós temos o professor Jesus, depois o professor José Roberto Ofilassi e a doutora Paula Guerpelli, diretamente de Maceió.
das Alagoas. Jesus, por favor. Bom dia, Fábio. Apresentação, parabéns. Obrigado. Tem uma questão que é recorrente nessas apresentações sobre ética e eu queria saber se tem alguma evolução disso, que é um problema que nos aflige, que cirurgiões, testemunho de Jeová. Hoje eu estou lidando com um problema desse lá no ICESP e eu nem vou colocar aqui toda a problemática, que é sabida de todos, mas o que tem de novo nesse embate de não se assinar o termo para fazer a cirurgia e exigir que ela sem sangue. Tá bom. Professor, obrigado pelas colocações, né? Obrigado por estar aqui, professor Jesus, assim como tantos que eu já disse, das pessoas fundamentais na minha formação, então eu agradeço aí a presença e as palavras gentis. Esse realmente é um problema que ainda não tem solução, né? Vou falar um pouco sobre a questão da emergência, mas só para adiantar, o Supremo Tribunal Federal tinha uma decisão a ser tomada a respeito desse tema, a respeito das testemunhas de Jeová, e seria feita uma decisão em plenário, né, com todos os ministros presentes. Isso seria considerado o padrão a ser tomado, a conduta a ser tomada a partir daquele momento. Quando nós não temos lei, né, e nós não temos lei sobre isso, o que o Supremo pode fazer é fazer lei pelo Congresso. Não deveria. Mas é o que acaba acontecendo por uma questão da inércia do Legislativo. Isso ia acontecer por volta de maio de 2020, na ordem natural, e nós estávamos muito ansiosos por essa decisão. Aí todos lembramos o que aconteceu em março de 2020. Isso foi para a gaveta e ainda não foi novamente votado. Até lá, qual que é a recomendação? A recomendação é que se é uma situação que leve a risco iminente de morte, que se faça o que seja necessário. Se não é risco iminente de morte, aí cuidado, não é risco de morte. Risco de morte tenho eu. Cair aqui um raio na minha cabeça, eu caí duro. É risco iminente. Dê sangue, faça o que for necessário. Eu não quero correr o risco. É uma situação eletiva que pode virar uma emergência, eu não quero correr o risco. É seu direito não fazê-lo. É o tipo de coisa que o médico não é obrigado. Existe também a autonomia do médico. Então, a recomendação é essa. Eu costumo dizer, tem que fazer. Exatamente. Eu costumo dizer, só terminando, que quando tem uma situação dessa, de salvar a vida iminentemente e der sangue, vai ser processado, vai, pelo paciente ou pelos familiares. Só que se não der sangue, o paciente morrer, vai ser processado, vai, pelo Ministério Público. Daí é uma decisão minha. Ser processado pela família, ganhar o processo, ou ser processado pelo Ministério Público e perder o processo, eu prefiro a primeira opção. Tá? Mas, do ponto de vista legal, a gente ainda não tem a definição, e eu espero, nós todos trabalhamos com isso, esperamos que logo o Supremo possa debruçar sobre essa novamente. Vocês estão ouvindo ou não? O Salomão estava falando, mas não estou ouvindo o Salomão. Está cortando bastante Filácio, está ouvindo agora? Agora sim. Mas não é só o som, não. Filácio. Oi? Está mudo, está mudo. Ele está falando, mas não está saindo. O meu está aberto, o som. Do Dr. Filácio dá para ouvir. É que eu acho que a internet Filácio. está ruim e está travando o vídeo. Então, mas agora tá bom. Agora não aconteceu nada. Oi. Parou aí. Filácio, Oi. estão me ouvindo agora? Perfeitamente. Então, pode fazer sua pergunta, por favor. Tá bom.
Bom dia para vocês. Se puder falar um pouquinho mais perto do seu... Tá bom. Vi aqui também, por favor. Tá bom. Bom dia a todos. Professor Flávio, parabéns. Você mostrar as coisas que a gente não entende nada é muito bom, né? Eu tenho duas perguntas para você que eu acho que todo dia a gente vê. Você citou o exemplo de mama aí, né? E mama é um problema, porque assim, quando uma paciente escuta de um médico que está fazendo um exame, um ultrassom ou uma mamografia, tem alguma coisa, você precisa procurar seu médico, ela procura a gente imediatamente. E eu não tenho o laudo do exame para saber do que ela está falando. E com esse negócio de WhatsApp, de ligar, quer saber, meu Deus, às vezes você está num procedimento cirúrgico e essa paciente entra em desespero. Então, essa situação, eu acho que tinha que ser explicado que não pode ser falado para o paciente, né? E a segunda é o seguinte, nós tivemos há pouco tempo, o Luiz sabe disso, uma paciente que se diz sexo fluido, e ela teve uma mastectomia há 6 anos, por câncer, obviamente, ela optou por mastectomia, e aí ela nos procurou e falou que queria que fizesse a mastectomia contralateral, porque ela se sentiria melhor como no sexo dela, ou talvez homem trans. Tá? E aí, ela não tem... Como ela teria indicação de uma reconstrução, se fosse o paciente que a gente está habituado a ver, ela pediu o contrário. E o que nós podemos responder dentro da lei para isso daí? É isso aí que eu precisava, por favor. Agora não estou ouvindo nada, viu? Está congelada a imagem. Não, a imagem está congelada. Está assim... É a internet. Ô, Flávio, nós não estamos ouvindo nada. Agora começou o som. O som começou a voltar. Respondeu. Acho que esse microfone está funcionando. Né? Também está aberto. É verdade. Tá. Bom, não vai dar microfonia. Ótimo. Então, professor, é o seguinte. Primeiro, com relação à mastectomia, né? É um direito, sim, da paciente. Existem aí alguns requisitos para que se faça a transformação, né? Na verdade, que você possa fazer a modificação, então a mastectomia estética, o que quer que seja, pode ser feito, né? Claro que alguns requisitos podem e devem ser cumpridos, então sempre utilizar o prontuário, sempre especificar tudo que foi dito, foi explicado para o paciente a respeito do que seria feito, mas é direito, sim, fazer essa transformação, né? Então é um tipo de coisa que não é apenas a reconstrução, hoje é possível que se faça essa modificação, né? E a questão de explicar o exame, o médico ele não precisa dar detalhes a respeito, inclusive detalhes que muitas vezes a paciente não vai entender, não é? Mas dizer, olha, eu vi aqui no exame alguma coisa que precisa ser melhor conversado com o seu médico, não é uma situação de urgência e emergência, então ela não precisa sair correndo e ir ao consultório dele, mas precisa sim de um melhor esclarecimento, o seu médico é a melhor pessoa para fazer isso, né? Então, eu acho que é bem no meio do caminho. O médico que fez o exame, ele não é impedido de dar a informação, mas, por outro lado, ele não deve detalhar a informação e se agendar, por exemplo, né, tem algumas coisas que são melhor vistas. Então, bom, obrigado. Paulinha, por favor, queria se puder fechar seu microfone, por favor. Olá, bom dia a todos.
Professor, deixa eu te perguntar uma coisa a respeito da mudança da lei da laqueadura. Eu estou em Maceió, em um lugar que muitas vezes os hospitais acabam não fazendo as obrigações dele, e eu quero saber como assegurar as mulheres hoje que tiverem feito esse mínimo processo, né, com a documentação do psicólogo, assistente social, 60 dias antes da data provável, na hora do parto, como ela pode exigir que a laqueadura seja feita independente da via de parto? E como que eu consigo pressionar o hospital para que isso aconteça? Na verdade, isso não é só pela modificação atual, isso já existia, né, mesmo com a lei antiga, lembrando apenas que a lei nova vai entrar em vigência dia 1º de março, então a gente ainda está sob vigência da anterior, né, mas a partir do momento, a mudança facilitou muito o processo, né, na verdade o que nós temos hoje de necessidade é que a informação seja dada com 60 dias de antecedência para que ela possa decidir efetivamente a respeito do procedimento e sejam apresentados métodos, não é, que não apenas a esterilização definitiva, né? A questão de cesáreas múltiplas, a decisão de ter doença ou não ter, de ter que fazer 60 dias após o parto, isso não existe mais, né? E a questão da idade, antes nós falávamos em 25 anos, hoje nós falamos em 21, já foram alterações mais importantes. Agora, isso está documentado de alguma maneira, tá? Isso está documentado, não precisa ser uma documentação formal, no sentido de ir ao cartório, né, de fazer reconhecimento de assinatura de cartório, mas precisa ter um documento dizendo que ela foi orientada durante o pré-natal, dizendo que ela passou por esses esclarecimentos e que ela tem onde fala na hora, não é uma decisão do momento, já fui consultar algumas vezes por isso, às vezes o médico oferecia no meio do parto, agora não quer fazer laqueadura, até pode querer, mas isso tem que ser conversado 60 dias antes, tá? Então isso é documentado, né? Repito, isso é lei. É uma lei de 90. Uma segunda vez. Na verdade, A lei era 25 anos ou 2 filhos. Outro drama, então, uma de 18 anos, com absurdo. O analfabetismo dos legisladores. Né? E aí teria 60 dias antes e teria ela e o companheiro ou companheira dela e depois uma renovação. Aí depois fizeram talvez uma pendência, aí ficou aquela coisa de talvez uma nova colocação, mas essa era a lei original, será modificada, mas há 21 anos hoje ficou assim, professor. Tem interferência também de grupos feministas, grupos, uma série de grupos que pressionam para a autonomia da mulher, independente de qualquer outra. Essa lei, professor, ela tem uma história. Essa lei tem uma história. Ela é de 96 e ela é uma lei, na verdade, que veio no sentido de diminuir o número de cesáreas que eram feitas por conta da laqueadura. Esse foi o motivo da lei, né, a intenção da lei. E realmente era isso, 25 anos e ou 2 filhos vivos. Hoje isso baixou para 21 anos e ou 2 filhos vivos. Essa situação permanece. Se ela tem 16 anos e 3 filhos, ela consegue fazer a laqueadura. Tá? Então, o que diminuiu foi a idade apenas. Tá? E é frequente isso no Brasil, hein? É frequente. Outra coisa é que não precisa mais da anuência do cônjuge. Isso não precisa mais. Tá? Então, basta a intenção e o desejo da paciente. Agora, isso que talvez a professora tenha perguntado, e também ao encontro do que o senhor falou, é que precisa dos 60 dias de decisão, tá? Então ela tem que ter 60 dias para pensar, não pode ser feito na véspera, no dia, uma semana antes, tá? Ela tem que receber informações a respeito do processo. Olha, a senhora pode usar DIU, a senhora pode usar um implante de progestógeno, não precisa ser a laqueadura. Os outros métodos são tão eficazes quanto e são reversíveis. Então ela precisa ter acesso a essas informações e ela não precisa voltar em consulta. Agora, a doutora Paula perguntou, no momento do parto, isso tem que estar minimamente documentado. Não pode ela chegar e dizer assim, olha, eu quero fazer, eu falei com o meu médico faz 60 dias e quero fazer.
tem que ter essa documentação, assinatura do profissional, assinatura, e repito, não precisa ir ao cartório, mas um documento que formalize precisa ter. Mas isso, Fábio, isso não Mas pode. minha dúvida, Fábio, caso ela tenha Hoje, tudo isso e o hospital não há faça. 3 meses atrás, Pode. se não tem nada. É que, professor, Entendeu? é que Bem, na verdade, mas no tudo bem. nosso país, o senhor sabe tanta coisa. Não O poderia tema é entender. polêmico mesmo. Mas... Tudo bem, Paula? Você quer falar? Ô, Fábio, se ela tiver toda essa documentação e mesmo assim o hospital não fizer a laqueadura, como que eu consigo assegurar que ela tem esse direito garantido? Essa é a minha dúvida. Mandado de segurança. Tem que judicializar. Na internação, ela chama a polícia, é isso? Na verdade, chamar a polícia é tipo o remédio último que todo mundo acha que tem para qualquer coisa. A polícia tem as suas... A polícia não pode entrar na sala de cirurgia e dizer, vai fazer. Então, assim, chamar a polícia numa situação dessa, pouco ajudaria, entendeu? Mas então, o que eu faço? Porque eu sei que isso não vai ser cumprido aqui. Então, eu quero saber já o que eu faço para tentar assegurar o mínimo direito das pacientes que por lei já é visto, entende? É falar com a promotoria do Estado. Se isso começar a acontecer, assim, o defensor da sociedade é o promotor público, é o Ministério Público. Então, se reiteradamente direito do cidadão, né, direitos dos cidadãos estão sendo não cumpridos, o que tem que se fazer é comunicar ao Ministério Público, e o Ministério Público vai tomar medidas para isso. E até a polícia não vai resolver. Sim. Obrigada. Todos assistir essa... É um assunto instigante. Eu vou perguntar de um... Sim. Que sempre garganta faz uma moça, mas com um intelectual bastante e que criada numa família. Ela era muito educada, muito fina. Requereu, realmente, mas posso dizer, se fizesse nessa moça, pertencia a a diretoria do... Entendeu o que tinha que ser feito, feita a esterectomia. Isso sempre me deu, porque eu acho que nesse caso é... Tinha uma ação médica? Não. Qual a esterectomia? Não se reproduzisse, não se ficasse a ser atacado. Pessoal, porque, gente, era bonita, sim. Ela era fraca. Isso tem responsabilidade, não é nem ética. É o seguinte, essa mesma lei que planejamento familiar, que é de 96, crime qualquer outro procedimento laqueadura tubária. Meu intuito é esterilizar, fazer esterectomia, eu não posso fazer oforectomia. Só por meio da, claro, laqueadura tubária. Está na lei, fazer de outra maneira. A resposta para a senhora é assim: quando a gente incapaz, vamos dar um exemplo, síndrome de Down, incapaz no sentido jurídico do termo. Os pais chegam para o médico e dizem assim: minha filha tem síndrome de Down, qualquer outra síndrome, né, de alteração cognitiva, e eu quero que a senhora faça uma laqueadura tubária. O médico, não. Isso tem que ser decidido pelo juiz. O que a lei diz? Os pais fazem o pedido pro juiz, o juiz autoriza e o médico faz. Então, diferente de outras situações em que a gente pode fazer com a anuência dos responsáveis, né? Olha, a senhora pode fazer isso, fazer aquilo. No caso da contracepção definitiva, eu perguntei para a senhora por que seria a esterectomia, tem duas coisas erradas. Primeiro, que esterilização não se faz por esterectomia. E segundo, que deveria ter sido pedido para o juiz, e o juiz iria avaliar. Então a resposta é não. 2 nãos. Não e não. Total razão. Gustavo. Parabéns.
Fábio, eu tenho duas questões rapidinhas que eu queria que você comentasse. Primeiramente, com relação à questão da telemedicina. Tá legal? Primeiramente, com relação à questão da telemedicina. Há uns anos atrás, há vários anos atrás, a gente teve uma palestra do CRM aqui, em que a questão, por exemplo, da comunicação via WhatsApp era terminada. Com a pandemia veio essa revolução, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito de limites da telemedicina. Então, assim, pode mandar foto, etc e tal, até que ponto essa questão do sigilo e da preservação dos dados da paciente, eles estão envolvidos. E a segunda coisa a respeito de honorários. Existe alguma normativa ética com relação a abuso de honorário? Então, por exemplo, existe algum tipo de incorrência antiética, por exemplo, o cara fala assim, a minha consulta custa R$6.000 e não tem retorno, de 15 em 15 dias a paciente vem aqui, isso é uma coisa que fuja completamente do habitual, né? Tem alguma normativa nesse sentido? Tem. Se eu esquecer da segunda, depois você me fala, vamos começar pela primeira. Sim, a telemedicina foi normatizada, a regulamentação da telemedicina era de 2002, tinha 7 artigos, ou seja, totalmente obsoleta. Com a pandemia isso revolucionou, tá? Existem limites, com grupos de WhatsApp, por exemplo, em grupos de WhatsApp que se discutem casos clínicos, primeiro, só pode discutir caso clínico. Segundo, só pode ter médico. Então, eu não posso ter um grupo de discussão, caso clínico, multiprofissional. Médicos, enfermeiros, psicólogos, não pode. Clínico, só médico. E segundo, casos médicos é só para falar de casos. Não é para ter meme, não é para fazer piada do Palmeiras, nada. Não pode escrever lá, Palmeiras caiu 2 vezes. Você faz isso em outro grupo. Não dá para falar do... Não, mas você tem que aproveitar. O campeão da Supercopa. Eu tenho que aproveitar. A palavra está comigo, o professor do meu lado. Se eu não falo agora, eu não falo nunca mais. Eu não falo nunca mais. Bom, então assim, vamos ver. Não pode, tá? Tem que ser só assunto médico. Não pode. Na frente, do lado do... Não, enfim. Então, não pode. Tá? Existem limites. A questão de usar o WhatsApp, Gustavo, é a seguinte. Se você está numa chamada de WhatsApp, não tem problema, porque você está vendo a pessoa. A questão de você mandar exames, condutas, mensagens, fotos por WhatsApp, você não sabe quem está na outra ponta. Pode ser que o celular que você está mandando o WhatsApp no nome lá, Fábio, quem esteja lendo seja, sei lá, quem do Fábio. Então, você pode estar expondo dados sensíveis para terceiros. Por isso que não é o ideal. Porque a questão é a exposição de dados sensíveis. E quando você está falando, né, WhatsApp, qualquer outro tipo de ferramenta que você não esteja vendo a pessoa, você pode estar, de alguma maneira, deixando esses dados frágeis. Tá? Então, a recomendação é que não utilize. Aí liga. Tá? Se é uma teleconsulta... Se tem o contato visual, você sabe para quem você está falando. Ah, mas tem a paciente e o companheiro. Não tem problema. Mas a paciente está lá e ela desejou que alguém mais estivesse. Mas mandar para o número de WhatsApp, você nunca sabe quem é que está recebendo. E ao não saber quem está recebendo, isso compromete. A segunda questão dos honorários, o que está escrito no Código de Ética é que não pode ter concorrência desleal. Isso é muito difícil de se definir o que é. Tá? Também tem uma regulamentação do Conselho sobre funcionamento de clínicas populares. Tem algumas clínicas populares que viraram cases aí na administração, na economia, e por conta disso, o CFM teve que fazer uma resolução sobre isso. Quais são os critérios para funcionamento das clínicas populares? Com relação a retorno, a valor de consulta, o médico não pode exercer a medicina de maneira mercantilista. Por mais paradoxal que pode ser isso, né? Não é que nós somos mercantilistas, nós pagamos conta sendo médicos. Mas está escrito lá que o médico não pode ser mercantilista. E aí, terminando, a questão do retorno, que é assim, não para retorno, para o bem e para o mal. Por exemplo, é um ato médico que vai desde até lá uma consulta, um exame que ela tem que no dia da menstruação. Ela demorou 45 minutos. E no terceiro dia, ela volta no seu consultório.
dar outra consulta 15 dias? Não. Porque o retorno dela é um assunto que estava atendendo. Não vai cobrar outra consulta. Agora, uma outra paciente que você atende uma irregularidade. 10 dias depois ela volta, final. Ah, não vou pagar, são 10 dias. Primeiro eu falei com a senhora sobre irregularidade, agora eu falei com a senhora sobre corrimento. Não é a mesma consulta. Torno daquela consulta. Tá? Muitas vezes é a questão temporal. Faz, mas isso não é o correto. Não é tempo. Antes de eu passar para o Nilson, o Zé Maria, e depois o Nilson, que você comente. HU, com gestante, e aqui, no nosso ponto-socorro, com não gestante, com uma paciente ginecológica. Sobre a necessidade de ter um técnico junto do exame, um técnico de enfermagem, auxiliar. Então, eu queria um pouquinho isso, porque nós temos jovens, temos os residentes, e, às vezes, por vezes, eles podem atender ou podem ser solicitados a atender sem ter acompanhante. Um outro servidor. Então, eu queria que... Por favor. Claro. Isso é muito importante, até para a gente entender, né? A vulnerabilidade do paciente, existe um médico. Então, o médico são nisso, porque se ele situação de idade profissional com a paciente, uma paciente que muitas vezes você não consegue determinar as intenções, as condições, às vezes não é nenhuma questão voluntária, é uma paciente que tem algum déficit cognitivo e que depois vai ter alguma reação que a gente não sabe qual vai ser. Então, assim, é muito importante sempre que tem alguém junto na consulta. Pode ser uma técnica, pode ser uma enfermeira. E aí, tem que ser um profissional de saúde. Diga para o paciente, olha, é técnica e ela está presa ao mesmo que eu. Ah, mas ela vai ver, vai fazer. Mas ela é profissional de saúde tanto quanto eu. Está presa ao sigilo profissional. Isso é se expor e perigoso. Parabéns. Mas quando você ações e atestado, a gente tem que assinar. Também serve também médicos para pedidos de reembolso, para convênio, porque o que eu vejo, assim, particularmente, até quando eu vou com colegas, eles nunca perguntaram para mim se eu deveria ou não assinar através do CID. Isso tem alguma diferença entre as duas coisas, ou seria o mesmo princípio? Professor, é que muito pede ao paciente. O paciente pede. Então o médico não coloca, porque fala, não, o paciente está pedindo, né? Ou o convênio está exigindo. Quando se pede em atestado, o empregador está exigindo. Primeiro que ele não precisa exigir. Se é um documento médico que vai para outro médico, a princípio não precisa dessa autorização, porque você não está revelando o segredo. Transportando o segredo de você para outro. Se o relatório está sendo entregue para outro médico, o que você está fazendo é transferir para ele o sigilo. Então não precisa. Tá? Agora, se é alguém não médico, não preso ao sigilo, que vai ter comentário, tendo CID, mesmo que o paciente pediu, geralmente ela pede, é importante que assine. Pode assinar no pedido ou atestado, mas tem que ser por escrito. Eu queria parabenizar a apresentação, né? Complexo cipoal, né? E nós temos uma forma duas coisas. Em relação ao que o Zé Maria colocou, está tendo planos de saúde, mas é frequente. Porque ficou fácil. Segundo a sociedade,
Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRAM, ela exige que seja anual. Ponto, está resolvido. Mas tem determinados exames, você às vezes você pede. O plano pede. E aí, por exemplo, é um negócio absurdo. Tem aterogênese, risco de trombose. Então, um dos que você pode pedir é uma lipoprotese, tá? Além dos a questão das trombofilias. Eu não vou colocar que ela tem risco, já tem aterogênese e trombose. Então, eu vou pôr o CID. É o plano que está pedindo. Eu poderia colocar que isso cabe, a decisão cabe ao médico, ao invés de colocar o CID? Essa é a primeira pergunta. Uhum. Tá? Ou como eu deveria proceder. A segunda é que nós temos um CIPOAL. Uma coisa é o Código de Ética Médica. É o Estatuto da Infância e Adolescência. Né, e a outra coisa é as estaduais, municipais, na questão da infância. Uma adolescente menor de idade, nem é menor de 14 anos, às vezes o fato dela estar tendo relação sexual, às vezes eu teria que denunciar. Então, a lei superior é a Constituição. Se na Constituição estiver uma coisa determinada e clara, eu posso me basear nela e acabou, está tudo resolvido. Quando não tem, como foi o caso que a Ceci colocou, é que vira o CIPOAL. E aí é um drama para a gente fica extremamente vulnerável. Sim. Então, como proceder? Vamos lá. Vamos começar pela questão dos atestados, né? Professor, documento do médico tem fé pública. O que é ter fé pública? É verdadeiro. Por exemplo, ele não pode exigir do trabalhador o atestado. Porque se o médico estou dizendo que ele precisa de 3 dias de atestado, o médico, eu não preciso justificar. Porque isso é ter fé. O convênio deveria ser a mesma coisa. O fato é que o paciente, o trabalhador, ele não tem uma confusão. Mandado embora, ele tem medo de ser descredenciado. O patrão com o CID, que coloque o CID. Coloque, mas ele assina. Eu já vi situações de dispositivo entrar e que o convênio. Mas aí o ideal é que assim, bota o CID. Mesmo. Mas o paciente, que é ele que está dando autorização. Tá? No pedido de exames, que se a gente faz um pedido de exames e não põe o CID. Aí a questão é de direção. Qual a questão, professor? Esse atestado. Saúde suplementar. Sim. Isso também não tem saúde suplementar. Sim. Os que atende tem que pôr o CID. Aqui embaixo. Isso. Sabe por quê? Veja, quem vai receber o pedido de exame que o senhor fez? É a atendente lá da porta do laboratório. Não dá para dizer, olha, eu estou transferindo ao médico o sigilo. Não estou. Um atestado médico de segmento para um colega, olha, encaminhe o paciente, eu estou transferindo ao colega. Agora, esse pedido que vai passar na mão de várias pessoas, vamos imaginar uma situação bem hipotética. A atendente vai lá e vê, Dona Maria CID 004510. E ela anota lá. Depois ela checa, nossa, Dona Maria tem essa doença. Não pode. Agora, a paciente quis, senão ela vai perder o seguro saúde. Ela faz uma rubrica, não tem problema. Precisa escrever, eu, fulano, entendeu? O senhor está protegido. Então, porque não é obrigatório. Mas absorver assim, carimbo. A gente tem muitas, né, discussões, pessoas que... Uma última pergunta, pode ser? Acho que eu preciso responder mais uma do professor. Que é da... Isso, o sistema normativo de pirâmide, a gente chama de pirâmide kelseniana, então, as leis suplementares, resoluções. CFM, qualquer tipo de resolução no CFM, ela é abaixo de qualquer lei, tá? Então, o que vale é a lei, né? A questão é que essa
consonância. O que eu falei, por exemplo, do sigilo da adolescente, não quando está havendo um crime. Se está acontecendo um crime, eu tenho que denunciar. Se ela está grávida, eu tenho que denunciar, porque isso foi um estupro, foi uma gravidez decorrente de estupro. Tá? Então, a questão é essa, eles têm que conversar um com o outro, e a questão é você avaliar a de maior força. Se eu tenho uma lei como o ECA, que diz uma coisa, mesmo que o CFM diga algo completamente diferente, o que vale é o que está acima do CFM. Tá? E essa questão do adolescente se encaixa. Se ela está sendo violentada, se ela foi estuprada, se ela tem situações que comprometem a vida diretamente dela, o que não é, por exemplo, uma menina contraceptivo, pressupõe que ela está tendo relações com os pais. Não. Não é estupro. Do risco. Sem dúvida. Eu, em particular, para você, eu ia perguntar mama em reposição. Agradecer o Fábio pela bela exposição e pela colaboração mais uma vez. E você vai voltar com um outro tema ainda, se Deus quiser. E desejar já titular, se Deus quiser. Vamos, então, encerrar a reunião de hoje. Na semana que vem, na quarta-feira que vem, estaremos aqui novamente. Um abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Meu amigo. Obrigado, viu? Muito obrigado. Conte conosco. Obrigado. Titularidade. Sabe que eu não tenho? Essa pergunta aqui que nós conversamos